A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Cristo, na Avenida Itaúna, 199, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aí para oferecer a Deus o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Exaltamos o nome do Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, porque Ele é o nosso Deus, Senhor e Salvador da nossa história. Portanto, eu gostaria que você curvasse a sua fronte nesse instante, você que está aqui e você que está do outro lado, e façamos uma oração, pedindo a Deus a sua bênção, e que Ele venha nos dar vitória sobre este mau momento que está passando a nossa nação e, por assim dizer, parte do mundo. Oremos então. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer por estarmos na Tua presença. Queremos Te agradecer pelo Teu amor. Queremos Te agradecer pela Tua palavra. Queremos Te agradecer e muito por teres enviado o Teu único Filho, a Jesus. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela nossa família. Queremos Te agradecer pela igreja. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, filhas. Queremos Te agradecer, ó Deus, da criança até o mais idoso, até a mais idosa. Todos sejam abençoados por Ti. Todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, aqueles que estão em casa, aqueles que estão tentando, ó Deus, fazer alguma coisa para poder sobreviver, queira abençoar. Oramos nesse instante, Pai, pelo Mateus, em nome do Teu Filho Jesus. Alcança, ó Deus, este pré-adolescente. Alcança-o com poder, com a Tua graça. Que as Tuas mãos sejam estendidas sobre ele, da cabeça aos pés. Muito obrigado, Deus, porque a sua vida já é um grande milagre. Ó Senhor, tira-o daquele hospital e que ele possa voltar ao convívio, ó Senhor, da sua família, sem nenhum tipo de sequela. Pedimos, ó Deus, a Tua intervenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos nesse instante a pedido da nossa irmã Priscila, que está no Canadá, por um dos seus parentes, ó Pai, que precisa muito da Tua misericórdia, que precisa muito da Tua graça, Pai. Queira visitar esta pessoa, queira abençoar esta pessoa, curá-la, libertá-la, abençoá-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela irmã Nelly, pela irmã Vassi, pela irmã Beti, pela irmã Quitéria, pela irmã Lindalva e por todas as irmãs, ó Pai, todas as irmãs, a mãe da irmã Iraci, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou Irani, em nome do Senhor Jesus, seja ela visitada pelo Teu amor, pela Tua graça. Ó Senhor, quero abençoar a todos nós, a todos que estão ao alcance da nossa voz, que a Tua bênção possa chegar até eles, em nome de Jesus Cristo, em mais uma reunião que estamos aqui esta noite, nesta terça-feira da vitória, e queremos anunciar para os 4 cantos da terra, Pai, a vitória da pessoa de Jesus Cristo no Calvário, cravando de uma vez por todas o nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó Deus, muito obrigado por isso. Nós Te pedimos, abençoa, Pai, os Teus filhos que vão tocar e cantar, pastor Alexandre, diácono Rafael. Ó Deus, abençoa a Tua serva Isabel, abençoa o evangelista Aloísio, o diácono Tarcísio
Enfim, Pai, todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Minha esposa, pastora Elizabeth, que Deus possa nos abençoar grandiosamente. Este é o culto da vitória e também o culto da coragem. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Todos digam amém. Vamos ouvir então o diácono Rafael, o Senhor que te sara, louvando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar esse Deus que é maravilhoso, está sempre conosco. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, que renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Aleluia. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Yeah. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro que renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Yeah, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Deus é bom, Deus sempre está conosco. Aleluia! Neste lugar, Pai, Tu és real. Neste lugar, vou me entregar totalmente a Ti, Pai. Neste lugar, Tu és real.
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Deus é grande, Deus é bom. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui.
Não há nada igual a Ti, Pai. Não há nada igual a Ti. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos e sinta a presença de Deus. Aleluia. Sinta o mover de Deus em sua vida. Sinta Ele trabalhar em sua vida. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença de Deus. Diga comigo, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados pela glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Deus. Ele merece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui na presença de Deus. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, sem delongas. O tempo urge. No capítulo 14 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, a grande catedral soteriológica do Novo Testamento. Alguns dizem assim. Capítulo de número 14 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Gostaria de ler do versículo 1 até o versículo
de número 13. Vou esperar que você abra a Bíblia para você nos acompanhar. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim o texto: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E finalmente versículo 13: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Glórias a Deus. Pai, sobre a tua palavra, sobre esta palavra de fé, de ensinamento, de pedagogia, essa maneira, ó Deus, como teu Espírito Santo fez com que Paulo tratasse esse conflito entre o fraco e o forte, ou aquele que pensa que é fraco, ou aquele que pensa que é forte. Enfim, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, e que nesta noite, de alguma maneira, a gente possa alcançar centenas e centenas de coração, e que essas pessoas, ó Deus, que ficarão ao alcance da nossa voz, tanto os membros da Assembleia de Deus em Cristo, como pessoas que estão no Canadá, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão em várias partes desse país, e também na América Latina, América do Sul. Todos sejam abençoados quando tiverem, ó Deus, ao alcance dessa voz. Em nome do teu Filho Jesus, é o quanto nós te pedimos e nós te agradecemos. Que todos digam. Nós vamos nesse instante ouvir mais um hino
com o diácono Rafael. Enquanto isso, nós vamos recolher os dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor nosso Deus. Você que está do outro lado, é membro dessa igreja, você pode estar aqui trazendo o seu dízimo, as suas ofertas, de segunda a sexta-feira. Pastor Alexandre, juntamente com a sua esposa Isabel, eles estão aqui para esperar você, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Eles estão aqui aguardando por você, para que você venha em nome do Senhor Jesus. E pedimos uma oração por todos aqueles que são membros da nossa igreja e que estão em estado de sobrevivência, estão numa situação realmente difícil. Vamos orar por essas pessoas, para que Deus estenda a sua mão e caiam as bênçãos celestiais sobre a cabeça de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Tua graça é o que eu quero, Pai. Neste momento eu preciso da sua graça, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. É meu prazer, Senhor.
olhos me veem, debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia. Glória a Deus. Só a graça de Deus nos basta. Eu gostaria, então, de trazê-los para dentro do Novo Testamento, mormente para a epístola que Paulo escreveu aos Romanos. E a discussão aqui está efervescente. Há um conflito. Paulo percebe este conflito no meio da igreja. Paulo percebe este conflito no meio da comunidade. Paulo entende que precisa falar sobre esta demanda, sobre esta situação. E aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo toca de forma sábia sobre essa questão que, de um lado, você tem um grupo que não come e se acham poderosos porque têm o poder de não comer. E do outro lado, você tem aqueles que comem e desprezam aqueles que não comem. E aí você tem uma luta estabelecida entre o que o texto vai dizer, os fracos e os fortes, sendo que esses fracos e fortes estão dentro de uma dimensão interpretativa. Porque esse forte é considerado fraco pelos fracos e os fracos são considerados fortes. Então você tem aí um conflito dentro da igreja. Mas eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre, já que estamos dentro de um Brasil totalmente polarizado, e essa polarização, essa divisão, ela ganhou capilaridade com a praga chinesa, que terminou caindo aqui no Brasil, e devido a essa demanda que nós temos no Brasil, essa polarização, essa divisão, um grupo tende a ficar de um lado, outro grupo tende a ficar do outro lado, e em razão disso se cria o que nós chamamos de um fanatismo novo, ou de um novo fanatismo. E para começar essa parte, nós vamos começar, a meu ver, da parte mais importante, que é definir o que é fanatismo numa hora como essa. Bem, fanatismo eu diria que a gente chama também de fundamentalismo. Fanatismo não é uma doutrina, mas uma forma de interpretar e viver uma doutrina. Quer dizer, não é uma doutrina, mas é uma forma de interpretar e viver uma doutrina. Representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. Toda vez que você confere caráter absoluto ao seu ponto de vista, isso é uma linha fanática. Quem se sente portador de uma verdade absoluta não pode tolerar outra verdade, e seu destino é a intolerância. Toda vez que a sua verdade
não consegue tolerar a verdade do outro, então, e você tem isso como verdade absoluta, que você não pode negociar de forma nenhuma, você tem aí uma intolerância. E a intolerância gera o desprezo do outro. O desprezo do outro. E o desprezo, a agressividade. E a agressividade, a guerra contra o erro a ser combatido e exterminado. Isso seria mais ou menos uma interpretação, um entendimento, uma definição de fanatismo. Tá? Então vamos repetir: toda vez que você conferir caráter absoluto ao seu ponto de vista, você está já na linha do fanatismo. E toda vez que você se sentir portador de uma verdade absoluta, que não pode tolerar outra verdade, o seu destino já é intolerância. E a intolerância gera o desprezo do outro. E o desprezo, a agressividade. Toda vez que você despreza alguém, você termina agredindo essa pessoa. E a agressividade, a guerra contra o erro, no seu ponto de vista, a ser combatido e exterminado. Bem, então, essa é a característica, em termos de definição, que a gente dá para o fanatismo. Agora, eu quero ficar um pouco apreciando e ouvindo o que Amos Oz, que é um escritor israelense, e ele é o cofundador do movimento pacifista Paz Agora, e o seu nome original é Amos Klausner, e ele tem muita coisa a dizer sobre essa questão do fanatismo, quando isso realmente começa, inicia. Falando sobre o fanatismo, ele diz que há um gene do fanatismo em cada um de nós. Há um gene do fanatismo em cada um de nós. Não necessariamente um fanático político, nem sempre também um fanático religioso. Muitas vezes, o fanatismo começa em casa, diz ele. O fanatismo começa em casa. Começa com a nossa inclinação em querer mudar as outras pessoas para o seu próprio bem. A gente dirá que a gente quer a mudança da outra pessoa para o seu próprio bem. Nós pensamos que será melhor para elas mudarem os seus hábitos, ou mudarem os seus costumes, ou ideias, ou estilo de vida. Então, Amos Oz, ele vai dizer que o fanatismo começa dentro de casa e é um gene que cada um de nós tem. Não adianta fugir disso. De acordo com esse escritor israelense, Amos Oz, essa inclinação em mudar outras pessoas pode facilmente se deteriorar e se transformar em fanatismo e intolerância. Essa questão de você querer mudar o outro para que seja igual a você, já é uma tendência. Você tem que ser como eu. Eu te amo e quero mudar você. Tem gente que diz assim, né? Você tem que ser como eu. Eu te amo e quero mudar você. Isso se torna extremamente perigoso quando nos leva a pressionar as pessoas que não querem mudar a nossa maneira e às vezes até matamos os outros porque eles não querem mudar. Não querem mudar a nossa maneira, então nós matamos. A questão de como curar um fanático é extremamente complicada. Não é como se eu tivesse um tipo de injeção com a qual posso curar um fanático, mas acredito que o senso de humor, diz ele, é um grande remédio, diz Amos Oz. O senso de humor é um grande remédio. Eu estou me lembrando aqui de John Locke, lá por 1687, mais ou menos esse período, final do século XVII, já entrando no século XVIII, ele escreve
um tratado sobre a tolerância, porque nessa época havia guerra religiosa travada entre os católicos de um lado e protestantes do outro. E John Locke viu muita gente morrer por causa dessas guerras. E então ele escreve uma carta de paz para esses grupos, para ver se, com a visão de tolerância, eles parassem com as guerras e as mortes pudessem parar. E depois, isso é retomado com Voltaire lá na frente, que vai falar sobre o tratado sobre tolerância, e ele é muito enfático em falar sobre essa questão, porque é exatamente isso que nos leva a guerras constantes, quando a gente entra por essa linha. Segundo Amos Oz, só existe uma maneira de mudar tudo isso. Ele diz o seguinte: nunca vi um fanático com senso de humor. Nunca vi um fanático com senso de humor. Nunca vi uma pessoa com senso de humor se tornar um fanático. Se ele não vê um fanático com senso de humor, ele também nunca viu uma pessoa com senso de humor se tornar um fanático, a não ser quando ele ou ela perde o seu senso de humor, sobretudo humor autodepreciativo. Então ele diz que o senso de humor é uma maneira de você se livrar do fanatismo. Se você tem um tipo de humor que lhe permite rir de si mesmo, você é imune ao fanatismo. Se ao menos eu pudesse comprimir, ele diz, o senso de humor para colocá-lo em cápsulas e persuadir muitas pessoas a tomarem minhas cápsulas de humor para que se tornassem imunes ao fanatismo, eu seria indicado ao Prêmio Nobel de Medicina e não de Literatura. Mas isso é perigoso, diz ele, porque o que eu estou dizendo? Estou dizendo que quero mudar as pessoas para o meu próprio bem, que quero fazer com que outras pessoas ou estranhos tomem minhas cápsulas de humor para mudá-las. Isso já é em si muito semelhante ao fanatismo. É uma doença muito contagiosa. Quando você trabalha com ela ou a analisa em laboratório na busca de um antídoto, corre o risco de contraí-la. Quer dizer, o fanatismo é tão pegajoso nesse sentido, que a gente, quando fala de fanatismo, sempre pensa em grupos extremados, né? Mas esse fanatismo cresce em casa. Cresce no momento que você quer mudar a vida de alguém a qualquer custo. Quando você imagina que a sua verdade é absoluta e a verdade do outro não presta, você é capaz de matar. Aliás, se você pegar as páginas da história, ela está cheias de sangue por causa do fanatismo, que se traduz também hoje em fundamentalismo. É de Sartre, Jean-Paul Sartre, a sentença lapidar: o outro é o inferno. A razão que leva o então conhecido filósofo existencialista francês a esta intrincada conclusão decorre da diminuição da dignidade humana por parte da sociedade em que vivia. Seja como for, Sartre quer pontuar a difícil convivência de dois seres humanos diferentes, ou ainda, quer ressaltar que o maior inimigo do homem é o próprio homem. Não é de hoje que os seres humanos têm dificuldade de se relacionar com pessoas diferentes. Algumas sociedades severas, neste particular, optaram por uma solidariedade grupal, ou seja, os de dentro são os irmãos, os de fora, inimigos. A ciência da religião, salvo o melhor juízo, destaca esses entreveros desde que o cristianismo se tornou um sistema fechado e absolutamente preconceituoso. Na melhor das avaliações do comportamento cristão, em face de ter o outro completamente estranho para conviver,
a intransigência é algo ainda de bom tamanho. Revela também a quase impossibilidade de convívio que tem pessoas diferentes. Aliás, quando você pega o Sermão do Monte, o grande ensino do cristianismo, as tábuas da lei do Novo Testamento estão justamente nesse sermão que Jesus proclama, dissemina, e ele passa a ser chamado o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Jesus vai dizer que nesse outro momento, neste novo momento, no cristianismo, a base é o seguinte: nós temos que amar aos nossos inimigos. E aí, nós ficamos com a orelha em pé e com o pé alto, dizendo o seguinte para Jesus: mas Jesus, como assim? Isso seria mais uma utopia, mais alguma coisa que nós não vamos alcançar, é apenas gerar uma expectativa em nós. Mas Jesus estava falando exatamente, este inimigo que ele está chamando aqui, não é um inimigo que já tentou acabar com a sua vida, que já tentou aniquilar com você, que já tentou destruir você, que entra em conflito contra você o tempo todo. Não, esse inimigo aqui são aqueles que são diferentes. São os diferentes. Na verdade, na testa desta palavra, Jesus está falando dos romanos. E por serem eles diferentes dos judeus, por eles estarem dentro de um contexto diferente, por serem uma nação pagã, eles os têm como inimigos. E o fanatismo nasce exatamente disso. Quando você pega esse outro que é diferente de você e o torna inimigo, porque já que ele não aceita as mudanças impostas por você a ele, então ele passa a ser o seu inimigo figadal. Olha quanta coisa a gente pode tirar daí. Eu não vou seguir mais avante, porque a hora está chegando. 8h30 eu quero terminar. Mas, se você trouxer para dentro do nosso contexto, você vai ver essa realidade acontecendo entre nós. Coloca aí 30, 40 anos atrás e você vai ver que esse germe já era criado dentro das pessoas já em tenra idade. Se você pegar o conflito entre judeus e samaritanos, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Porque de ambos os lados, você tinha um fanatismo. Você tinha uma questão de absolutização de uma verdade. A verdade que é do lado de cá é mais forte do que a do lado de lá. E o conflito foi tão severo entre os judeus e samaritanos, que se dizia o seguinte: se você encontra um judeu, a família de um judeu, mate todos, queime todos, enforque todos, destrua. Porque a ideia do fanatismo, uma das ideias que estão dentro do bojo da concepção do fanático, é justamente querer destruir o outro por não aceitar a sua verdade. Olha aí o Alcorão, gente. O próprio cristianismo, na Idade Média, o que seria isso aí? As grandes crises que aconteceram, justamente, eu não estou nem entrando na questão ideológica, política, cultural, porque aí a coisa se estende de uma maneira assim fenomenal, dantesca, grotesca, porque o que são as guerras, senão esse conflito eu diria, de imbecis, porque essa é uma imbecilização da própria civilização, essa coisa de você matar o outro. É lógico que você tem aí já na guerra a questão da conquista, da ampliação do poder, do dinheiro e tantas outras coisas, mas a verdade, tudo começa de um berço. E se a gente não ensinar, eu quero dizer para você, toda vez que uma igreja ela se distancia do ensinamento da graça de Deus, toda vez que uma igreja ela
se afasta do conhecimento da graça de Deus, ela tende e muito para o fanatismo. Porque uma única coisa que pode nos livrar, Amós Oz diz que é você rir de si mesmo, é você ter um humor em relação a você mesmo. Você se livra do fanatismo, porque o fanático, ele é uma pessoa mal-humorada. Mas, segundo a Bíblia, eu diria que é através da graça de Deus. Quando você conhece a graça de Deus, quando você é ensinado pela graça de Deus, é ensinado a ter sempre misericórdia do outro, sempre entender o outro, e mesmo aquele que seja diferente, você sempre tem um olhar de misericórdia, de clemência, de perdão, sabe, de aproximação, você nunca será vencido pelo fanatismo. Agora, quando você vem para o lado da lei, do legalismo, dessa rigidez, desse autoritarismo, dessa visão permanente de afastamento daqueles que não são iguais, daqueles que não são santos como você, daqueles que não são perfeitos como você, você cai nas mãos do fanatismo facilmente. E muitos, eu não digo isso aqui com alegria, eu digo isso com muita tristeza, muitos e muitos da igreja foram engolidos pelo fanatismo. Só para dizer para vocês, houve tempos aqui no Brasil mesmo, que as igrejas históricas, elas não comungavam com as pentecostais, porque os pentecostais eram tidos mais como macumbeiros do que qualquer outra coisa. E por isso, eles quando passavam por nós, eles cuspiam no chão. Se você não sabe, isso acontecia. Eu, quando estudei em Pindamonhangaba, lá no interior de São Paulo, nós tínhamos um seminário lá, um seminário pentecostal, o primeiro seminário das Assembleias de Deus no Brasil, e tinha também um seminário católico imenso, um campus imenso. E quando nós saímos para o culto da manhã, escola bíblica dominical, na Assembleia de Deus, nós íamos para lá, e a gente passava justamente na frente do seminário católico. E aí, o que acontecia era o seguinte, é que eles, quando viam que a gente estava passando, eles ficavam cuspindo no chão e dizendo desaforos contra nós. Era uma coisa assim intensa, não era uma coisa assim simples, era uma coisa muito intensa. E aí eu me lembro que eu me aproximei deles através de um jesuíta, de um missionário jesuíta, que eu fui conversar com ele, um padre, e eu vi tanto amor no coração daquele homem, eu vi tanta clemência no coração daquele homem, e ele disse assim, eu disse assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento? E ele disse rindo para mim assim, bem, vocês são jovens, então o que os jovens gostam? Jovens gostam de, aqui por exemplo, toda hora eles estão jogando futebol. Que tal essa aproximação? E aí, foi por aí. Eu aproximei o nosso grupo do seminário, a este grupo do seminário católico, através do futebol. E no futebol nós disputamos um campeonato, perdemos, eles jogavam muito bem, e nós estávamos completamente destrenados, né? Mas houve uma aproximação tão grande que acabou essa rigidez por parte deles, e da nossa parte também. Nós pegamos as nossas armas e jogamos todas no chão, nos desarmamos e houve um contato entre nós maravilhoso. Então é possível, pelo olhar da graça, pelo olhar da misericórdia, é possível você jogar por terra tudo isso, porque senão a tendência é que isso aumente e você chegue ao ponto de querer exterminar o outro, porque o outro é absolutamente contra a verdade que você prega. Isso se chama fanatismo.
Isso é terrível, tá? Os exemplos mais clássicos na história cristã sobre a intransigência, sem sombra de dúvida, são a Santa Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, os atos insanos dos puritanos e dos genocídios praticados pela própria igreja. Ainda pode-se somar a estas manchas históricas o extermínio de protestantes na ilha de Villegayon, ou ainda a matança dos índios do Brasil a mando da igreja, e tantas outras coisas que você pode... Agora, nada disso aqui se compara aos genocídios políticos, gente, tá? Nada se compara aos genocídios políticos. Agora, que houve tudo isso a partir dessa visão fanática. E o fanatismo se desdobra em muitas coisas. Hoje nós estamos vivendo essa polarização no Brasil e cresce assustadoramente essa visão fanática de um querer ser maior do que o outro, de um querer ter a verdade, de um querer sair à frente, de um querer dizer que é mais verdadeiro do que o outro. E isso está, sem sombra de dúvida, separando, dividindo o país. É lógico que nós não temos uma visão infantil de pensar que nós vamos nos unir de tal maneira que essas coisas não vão acontecer. Obviamente que não, porque esquerda, direita, isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer no mundo inteiro. O negócio é você saber conviver. E já como dizia o filósofo Olavo de Carvalho, é você conviver de uma maneira possível, racional, e não irracionalmente. É você conseguir saber que as coisas se alternam, os poderes se alternam, ora você tem a esquerda no poder, ora você tem a direita no poder, e essas alternâncias significa que você tem que saber conviver. O que aconteceu no nosso Brasil é que a esquerda, quando entrou, ela não quis sair mais e achou e fechou todas as portas para os da direita, não permitindo absolutamente nada. Você vê na educação, qualquer coisa assim, você não tem acesso, porque tudo está na mão dele. Quando isso acontece, é ruim, porque isso é uma tendência a um absolutismo, isso é ruim, a um chamado institucionalismo, a um autoritarismo, que desemboca no fanatismo. Quando você tem um absolutismo, um institucionalismo, um autoritarismo, você vai desembocar no fanatismo. E quando você cai no fanatismo, pronto. Você passa a amar mais as suas verdades do que as verdades de Deus. É o que estava acontecendo aqui no capítulo 14 da Epístola aos Romanos. Aqueles que eram legalistas, que guardavam o sábado, que faziam uma dieta rigorosa, tá? Achavam que os outros tinham que fazer a mesma coisa, que os outros tinham que seguir o mesmo caminho, ou seja, guardando o sábado, fazendo dieta, seguindo os rituais cerimoniais. Aí Paulo escreve dizendo que não é bem assim. Nenhum pode tratar o outro, um lado não pode tratar o outro como sendo menor. Você não pode tratar o outro como sendo alguém que você tem que desprezar, ou então tratar o outro que está causando escândalo a você, porque cada um tem a sua maneira e a sua percepção de entender as coisas, mas que tudo seja feito dentro desta percepção. É o que Paulo diz aqui no versículo de número 13. Diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Paulo diz: antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Aqueles que achavam que podiam comer, podiam fazer qualquer coisa,
estavam trazendo tropeço, escândalo para os seus irmãos. E isso dentro de uma visão de desprezo para com o outro. Paulo disse: opa, não é assim. Nem o outro pode julgar vocês e nem vocês podem julgar o outro. Mas que haja da parte de cada um de nós um equilíbrio. Versículo 14 e 15, ele diz assim: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha o que Paulo pega, porque a gente tem esse sentimento, que o outro, vou ligar para ele não, desprezo totalmente, porque ele é um imbecil, não sabe o que faz, não entende o que ele está dizendo. Por minha parte, eu também não serei pedra de tropeço, nem escândalo para essa pessoa, mas ficarei na minha parte simples. Você não perde nada em ser simples e viver debaixo da visão da autoridade da graça de Deus. Quando essas coisas acontecerem conosco, a gente vai entender o mal que é o fanatismo, o mal que não sustenta ninguém de pé, porque do fanatismo você passa a fazer qualquer coisa. E daí você tem um fundamentalismo no mundo, que você pega todas as grandes religiões e você vai ver que o fundamentalismo matou muita gente, por conta de eu não permitir que o outro seja o outro, a sua forma de ser. É lógico que eu não estou falando daqui de coisas que são verdadeiras aberrações, eu estou falando de coisas que passam. Aberrações já são coisas que já têm um outro propósito, uma outra percepção. Mas eu estou falando de coisas, por exemplo, nós jogamos muita gente fora da igreja por causa da barba, por causa do cabelo, do corte de cabelo, por causa de coisas assim pequenas demais, que a gente poderia dialogar com essas coisas perfeitamente, mas decidimos não dialogar e nos fechamos completamente. E nos tornamos completamente fanáticos por isso, porque achávamos que fazendo assim, a gente estava segurando a santidade de Deus na nossa vida. Mas eu quero dizer que não, é o contrário disso. É quando você se desarma e você ama aquele que é diferente de você. Quero abençoar você, quero abençoar a sua vida e que Deus possa pegar essa simples reflexão para trazer você à realidade do Senhor, a realidade da graça. Se amós vós, ele diz que é através do humor que você vence o fanatismo, eu diria para você, segundo a Bíblia, à luz da Bíblia, que só através do conhecimento da graça de Deus. Com conhecimento da graça de Deus, a gente consegue vencer o fanatismo e ser a igreja do Senhor Jesus realmente. Igreja do Senhor. Porque senão, nós vamos trazer o nosso ódio, o desejo de tirar a vida de alguém, tanto no sentido metafórico como no sentido real, porque a outra pessoa não é igual a mim. Por favor, não queira que a outra pessoa seja igual a você, porque isso não dá certo. Não somos clones não, gente. Somos pessoas diferentes. Amém? Deus abençoa as nossas individualidades, não individualismo, mas as nossas individualidades, Ele as mantém. Isso é importante. Por isso nós não somos chamados de tijolos, mas somos chamados de pedras vivas, porque cada pedra é diferente da outra. Amém?
Curve a sua fronte nesse instante e ore comigo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti por essa noite, que esta simples manifestação, Pai, de vontade, de querer ver, ó Deus, de não querer assistir mais esse comportamento fanático dentro da Tua casa, no meio do Teu povo, Pai, para trazer só a discórdia, o conflito, a revolta, a ira, o ódio. Tira isso de nós, ó Pai, e que a Tua graça nos domine, a Tua graça, Pai, nos mantenha em estado de equilíbrio. Em nome do Teu Filho Jesus, portanto, nós oramos e Te agradecemos, e que todos digam amém. Pois bem, meus irmãos, quinta-feira é o nosso culto da palavra online. Então é só você lá ligar o seu computador, o seu celular, nós estaremos lá trazendo uma mensagem de estudo da palavra de Deus na quinta-feira, a partir das 19h30, online, no seu celular, no seu computador. E no domingo pela manhã, nós estamos também com o nosso culto da Escola Bíblica Dominical online. Estaremos estudando um pouquinho da Epístola de Judas. É um capítulo só. Nós vamos estudar sobre a anatomia das religiões e das heresias. Vamos estudar sobre isso no domingo pela manhã, a partir das 10. E domingo à noite, a partir das 19h30, nós estamos mais uma vez aqui. Desafio você, não veja Fantástico, mas venha para ouvir a palavra de Deus. Em vez de você ouvir o Fantástico e assistir, venha ouvir a palavra de Deus, tanto aqui na sede, como nas nossas congregações. Amém? Deus abençoe vocês grandiosamente e que Deus nos faça fortes, firmes, perseverantes, corajosos para vencer essa etapa aí que nós estamos vivendo, e tudo isso vai acabar em nome de Jesus Cristo. E que Deus segure os nossos irmãos que estão aí em crise, estão passando suas dificuldades por conta do desemprego, as firmas estão fechando, as indústrias estão fechando, enfim, vamos orar para que Deus coloque consciência na cabeça desses governantes e que a gente possa voltar à nossa vida, voltar ao nosso normal. Amém? Enfrentando cara a cara este Covid-19, 20, 21, 31, 41. Deus abençoe vocês. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus, e oremos nesta hora, pedindo a bênção de Deus. Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, obrigado pelos Teus filhos que estiveram aqui conosco e aqueles que estarão ao alcance da nossa voz. Nos abençoa grandiosamente, em nome de Jesus, que vive para todos sempre. Todos digam. Continue orando pelo nosso menino Mateus, tá? Ele precisa das nossas orações, e eu também incluo nessas orações o Júnior, para que Deus efetivamente o cure totalmente, e ele não seja preciso ele usar aquela bolsa do lado. Ele tirou um tumor do intestino, mas que Deus possa trazer a cura para ele, a bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sim, uma outra coisa, quarta-feira agora, que é amanhã, às 20h30, nós estreamos o programa Contradições. Programa Contradições, às 20h30, amanhã. Eu e o meu filho Alexandre, pastor Alexandre, nós estaremos começando esse programa. É um programa onde a gente vai debater questões políticas, teológicas, religiosas, comportamentais, enfim, é um programa livre, tá? Então, amanhã, se você quiser nos acompanhar, estaremos no ar a partir das 20h30 com o programa Contradições. E Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém.